antes de eu engravidar, nós estávamos passando, né, um momento difícil financeiramente. E nós fazíamos seminário aqui na Nova Jerusalém. E o mês que eu estava assim mais sem saber o que ia acontecer, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. E eu não esperava essa gestação. Na verdade, nós já temos já 25 anos de casado, já uma filha de 23 anos hoje, uma de 9 anos, e eu esperava só ter filho na fé, né, meu esposo? Amém. Quando nós recebemos essa notícia, né, um pouco antes, eu me lembro do meu esposo falar assim: não, Deus não vai me dar um filho não, porque Ele sabe que eu não tenho mais condição. Aí eu falei assim: meu esposo, mas eu acho que eu tô grávida sim. E quando veio a confirmação, a ficha não caía, né? E eu fiquei muito desesperada e questionando a Deus o porquê dessa gestação. Diante daquilo que eu estava vivendo, né, que era um momento muito contrário, difícil na vida, e ainda com uma gestação, eu fiquei muito triste, eu sentia muita tristeza e não conseguia, vinha os cultos e só ficava questionando, não conseguia louvar ao Senhor. A confirmação dessa gestação veio dia 30/11 de 2018, no dia do meu aniversário, e era a data de culto de encerramento do seminário, e a gente nem veio, né? Terminou o ano de 2018, eu numa luta interna, porque eu não conseguia sentir alegria. Eu comecei a pensar em tudo que eu tinha feito num propósito com Deus, de viver no centro da vontade do Senhor. E as coisas só foram ficando mais difíceis. Entrou janeiro, quando chegou o mês de fevereiro, que era para voltar para o seminário, eu conversava com meu esposo, Daniel, eu acho melhor a gente conversar com o pastor, porque não vejo mais condição de fazer seminário, e a gente está com essa questão financeira, você vai ter que se dedicar mais ao trabalho, e eu vou ter que ver o que eu vou fazer. E em meio a essa conversa, o Daniel começou a apresentar uma dor no ouvido. E da dor no ouvido a gente procurou otorrino, tomou remédio, nada, e a dor foi passando para o maxilar, e a gente procurou o bucomaxilo, e do bucomaxilo fomos para um neurologista, e só aumentando, ele teve uma neuralgia do trigêmeo, e que é uma dor, no caso do lado esquerdo, que irradiava, inflamou o nervo, ele não conseguia trabalhar. Nós procuramos vários médicos, e uma neurologista especialista em dor passou vários remédios para o meu esposo. Remédios dele ficar dopado, de ficar o dia inteiro dormindo, né? E a nossa situação, que já estava difícil, foi só piorando. Eu estava também procurando uma escola para minha filha, que a gente não tinha mais condição de pagar. Então, eu estava procurando uma escola na prefeitura, tentando retornar ela para a FAETEC. Em meio a tudo isso, né, ele nesse processo de dor, e nós viemos procurar o pastor. Então, eu entrei em contato aqui com a igreja e viemos no gabinete do pastor numa terça-feira. Nós falamos que o Daniel estava sentindo, e que era uma inflamação, que era muito sério, que se não passasse, porque o diagnóstico, né, que eles falavam, é que teria que ser cirúrgico se não viesse a funcionar esses remédios para controlar a dor. E ali ele falou para nós ficarmos no culto. Culto de terça-feira. De busca do poder. Galeria. Foi no antigo templo, ficamos na galeria.
bem lá atrás, escondidinhos. E num dado momento o pastor falou assim, teve uma revelação sobre quem estivesse sentindo dor do lado esquerdo. E muita dor do lado esquerdo. E o Daniel falou assim, a gente nem conversou com o pastor que era do lado esquerdo, e o Daniel desceu e foi lá para frente. Não demorou muito, o pastor falou assim: oi, irmã, você que está aí em cima, grávida? E aí a igreja olhou para trás, né? E eu estava lá em cima, e tinha uma irmã grávida na minha frente. Aí ele falou assim: não é você, é você aí atrás. Aí eu levantei e desci. Foi uma surpresa para a igreja, porque apesar de eu estar com quase 4 meses, eu não havia falado com ninguém. Porque eu não sabia qual seria a minha reação, né? Eu não queria receber cumprimento das pessoas, parabéns, porque eu não estava bem. Eu estava vivendo aquele processo de que eu não sabia o porquê daquilo tudo. E não estava feliz ainda. E a igreja, eu percebi no rosto de alguns irmãos, né, que ficaram espantados. E ali na frente, o pastor Manuel, ele começou a falar comigo, né, que pela minha idade, a irmã tem quantos anos? Aí eu falei 42. Aí ele falou assim: olha, vamos acompanhar, porque depois dos 40 é uma gestação de risco, e todo mês você vem no meu gabinete e nós vamos acompanhar. E ele falou assim: olha, você vai orar por essa irmã. Aí veio uma irmã que estava querendo engravidar, e ali eu orei pelo ventre dela com fé, crendo que o poder de Deus ali. E a partir daquele momento eu parei de questionar a Deus o porquê. Comecei a perguntar: Senhor, qual é o teu propósito? Né? Qual o teu propósito em tudo isso? Em tudo isso que eu estou vivendo? Porque mesmo na minha tristeza, eu trazia à memória sempre a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E eu aceitei esse chamado, a minha casa, meu esposo aceitou esse chamado, de servir ao Senhor. E em meio a todas as dificuldades, de às vezes chegar em casa, abrir a geladeira e só ter água, eu cria na palavra e buscava assim: não fiqueis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a riqueza dele em Cristo Jesus. Uma coisa que eu tenho costume até hoje de fazer, né? Foi nesse período que eu comecei a fazer. Eu escrevi a palavra na minha cozinha, na parede da minha cozinha, nos meus ladrilhos. Eu escrevia texto bíblico. Eu chegava no espelho do banheiro, eu escrevia texto bíblico. Então eu escrevia no quarto das meninas, que tem espelho. E eu sempre trazendo à memória aquilo que me dá esperança, de tudo que Deus já tinha feito pela minha casa, pela minha vida, pela vida do meu esposo, e que Ele era fiel para fazer. Eu cria nele. Eu falei assim: Senhor, eu não estou vendo, está tudo ficando difícil, mas eu continuo crendo. E continuamos no seminário. Nós tivemos também, numa das vezes, no gabinete do pastor, e ele falou que não é para desistir. Perguntou: quanto tempo falta? Né? É o último ano, pastor. Então, vai, tenta fechar esse último ano. Filho é bênção. E foi uma bênção, apesar de toda a dificuldade. Quando eu chegava triste no seminário, Deus usava os professores para nos abençoar com palavras. E eu ficava chorando e via que aquela palavra era que Deus estava cuidando. Amém. Que eu não estava só. Glória a Deus. E Ele já tinha dito, até antes de entrar no seminário, que ia ser difícil. O tempo foi se passando. Num dado dia, eu fui para o templo, que estava tendo um culto de quarta-feira. Logo após uma prova, eu estava aguardando meu esposo terminar a prova dele. E eu cheguei no culto e o pastor Samuel estava ministrando.
E no meio do louvor ele começou a falar, ministrar e orar. E ali eu comecei a conversar com meu bebê, porque eu não estava fazendo isso. E ali houve um romper, porque eu falei para minha filha assim: eu te amo, minha filha. A mamãe te quer. Eu te amo muito, você é bênção para a mamãe. E a partir daquele dia, muitas dificuldades, né? A gente continuou passando, mas houve algo diferente. Começou a ter um romper na nossa vida. Muitos irmãos foram usados para nos abençoar fisicamente, espiritualmente. As nossas necessidades físicas e espirituais, elas foram supridas. E a minha gestação, ela foi indo muito bem. Eu continuei todo mês indo no gabinete do pastor e orava. E depois desse culto que teve, né, eu falei: pastor, eu tô melhor, eu tô bem, tô feliz. E ele falou: vamos continuar. E momento em que eu não tinha condição, mas Deus nos deu, né? Quando fala a questão de Deus suprirá conforme suas riquezas em glórias, ele fez algo, né, que a gente não esperava. O seminário, os irmãos fizeram um chá de bebê para minha filha. Eu tive um chá de bebê no evangelismo. Amém. Eu falei assim: meu Deus, conversando com os irmãos, que eu não esperava aquilo. E foi assim lindo. A tia Du arrumou como se fosse para a neta dela. Ficou linda a arrumação, tudo que eles fizeram. E a minha turma, a minha classe da EBD fez um chá, né? Só não pude estar lá porque a Manuela já tinha nascido, tinha acabado de nascer. Ela nasceu um dia antes do chá de bebê. E o grupo de oração que eu vinha toda quinta-feira também nos abençoou ricamente com oração. Amém. E foram usados muito. Uma irmã tinha revelado, porque eu também estava passando por uma situação de perder o nosso plano de saúde, acabar o prazo desse plano. Mas a gente conseguiu reverter e eu não perdi esse plano. E eu pude ter a minha filha no hospital. E algo diferente que aconteceu também no final da nossa gestação foi que quando ela completou 38 semanas, a médica falou assim: olha, tá toda formadinha, já fechou 38 semanas, já tá pronta para nascer. E eu não estava esperando, mesmo sendo 38 semanas, porque minhas filhas costumam nascer 41 semanas. Mas chegou na madrugada do dia seguinte e ela começou a dar sinal. E foi um sinal diferente. Quando nós fomos pro hospital, a médica me examinou e falou assim: olha, você está normal, não estou vendo nada, não tem dilatação. Eu falei assim: doutora, mas eu perdi muito líquido na madrugada. E ela falou assim: olha, vou fazer uma ultra, vou ver o coraçãozinho do bebê para ver como é que tá. E aí eu comecei a ficar nervosa, liguei aqui para a igreja, pedi para orar por nós. E quando veio o resultado da ultrassonografia, viu que realmente tinha perdido muito líquido. E aí a doutora veio e falou assim: mãe, a gente vai ter que internar a senhora, você não vai sair daqui do hospital, vamos ver como é que terminar o exame para saber o coraçãozinho do bebê, porque se não puder ser parto normal, se ela estiver com o coraçãozinho fraco, vai ter que fazer uma cesariana de emergência. E ali eu fiquei apreensiva e orando a Deus, né, confiando, e aí o coraçãozinho estava bem, eu comecei a fazer a indução do parto. Por fim veio a Manuela, foi um parto excelente, ela nasceu muito bem, com saúde, foi assim uma bênção. E eu tive a Manu exatamente no período de férias do nosso seminário, né, esposa? E aí assim eu não precisei nem me ausentar muito. O Daniel continuou indo no seminário, eu fiquei uns 15 dias afastada. Graças a Deus a minha filha mais velha,
A Beatriz, ela ficou todas as noites que eu vinha para o seminário, a Manuzinha ficava com ela muito bem, ela cuidando como se fosse filha dela. E eu vinha tranquila fazer meu seminário, eu me formei no final de 2019 e hoje nós temos assim, né? A bênção da Manu, que eu perguntava a Deus, por que isso? Por que, Papai do Céu? Né? Por que, meu Deus? E Ele me abençoou com essa riqueza, que é uma alegria na nossa casa. E a partir dela, eu pude sentir o amor de muitos irmãos. E mudou assim a minha história, porque é difícil quando a gente está habituado a ajudar o próximo, a gente ser ajudado, né? Da forma como eu fui. E foi maravilhoso a dependência de Deus, porque no período dessa luta toda, Deus nunca deixou de falar que Ele que estava no controle da minha vida. Ele me trouxe à memória o texto de Ezequiel 47, que fala do rio de Deus, da água profunda. E a total dependência do Senhor, a gente não tem terra para você se apoiar, não tem chão, não tem embarcação, mas tem o Senhor. E Ele me mostrou assim claramente o que eu devia fazer, que no meio daquela água toda, daquele turbilhão, eu tinha que simplesmente boiar. É difícil. E ali eu me vi assim, realmente boiando, crendo que o Senhor estava ali me sustentando. Usou a vida da Manuela para nos abençoar. Realmente foi uma herança do Senhor, que veio como um presente do Senhor, para fazer toda a diferença e mostrar que Ele é Deus, que Ele faz como Ele quer, que Ele tem um controle da vida, porque é isso que eu tinha pedido ao Senhor, que eu queria estar no centro da vontade dEle, porque eu não parei de trabalhar, não parei de ir para o evangelismo, não parei do seminário e sempre firme na palavra do Senhor, que fala sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, sempre a palavra do Senhor, a palavra que é a verdade, a palavra de Deus que não mente, a palavra de Deus que não passa, é isso que eu falava. Eu falava a palavra e eu orava a palavra. E um fato também que aconteceu naquele culto, e eu declarei o meu amor pela minha filha, Deus me fez orar toda madrugada, né? Gestante sempre acorda de madrugada, ou então dorme pouco. E toda madrugada eu levantava e ficava orando na janela, eu orava pela minha vida, pela minha casa, pela igreja, pelos meus pastores, orava pelos meus irmãos no seminário, porque a gente sabe que o seminarista que tem um chamado, aquele que está fazendo o seminário, ele tem que ter um chamado do Senhor. E Deus Ele prova os corações. E ali eu não creio que só eu e meu esposo, só a minha casa que passa por luta. O pastor mesmo, né? Conta que foi um testemunho que me fortaleceu também muito. Como pai, eu preciso confiar. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer em toda a sua palavra. E a gente aprende todos os dias. Uma palavra do nosso pastor, Manuel, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir esse Deus. O final é melhor do que o início. E a gente aprende com tudo isso que a vontade de Deus é perfeita. E a Manuela é bênção para as nossas vidas. Eu e minha casa somos gratos por tudo que o Senhor faz. Porque tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus. Sempre, sempre. Então, meus irmãos, aproveitando, essa é a nossa filha Isabel, 9 anos, nossa filha Manuela,
10 meses, todas com muita saúde. É um pouco da nossa vida, um pouco da nossa cara. Inclusive a médica, quando olhou para a Manuela, disse: gente, parece um pacotinho de amor. Glória a Deus. É especial, uma bênção. Minha história na Igreja Batista em Renovação Espiritual, o Nova Jerusalém, iniciou em 2003, em agosto de 2003, onde eu vim conhecer o pastor Manuel e a pastora Vera através da minha vizinha, né, da minha tia, a qual ela me trouxe aqui no gabinete de quarta-feira, né? E quando eu entrei, ele falou assim: não precisa falar nada, eu já sei que você tem. Aí ele chamou a equipe de oração, orou por mim. Ali no mesmo instante eu fui curado de uma maldição durante 15 anos, né? Deus trouxe a Vanessa de um outro ministério, onde Deus me deu um casamento. Depois desse casamento que veio também uma promessa de Deus, né? Deus me prometeu de me dar uma menina. Deus me mostrou ela no colo, né? Me mostrou a corzinha dela, que era branca, os olhos dela, me mostrou tudo, né? Aí eu falei para a Vanessa que Deus ia nos dar uma menina. E a gente não esperava em passar o processo que a gente passamos, né? Nós viemos a perder 3, né? Da quarta tentativa que veio, né, a Emanuel. Graças a Deus, né, a gente está tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, do nosso testemunho com vocês que estão ouvindo. A gente tem um coração muito grato pela Nova Jerusalém, pelos nossos pastores, pastor Manuel, pastora Vera, pastor Samuel, pastora Denise, porque desde o início de tudo que a gente se entende por gente ali na igreja, a gente vivencia muitas histórias de milagres mesmo, né? E nós nos casamos em 2013. A nossa pretensão era ficar pelo menos 1 ano sem filho, né? Para curtir um pouco sem filho. Foi no finalzinho de 2015 para 2016, eu tive a minha primeira gestação, minha primeira gravidez. Eu descobri a gestação em novembro, né? E quando foi em dezembro, com 8 semanas, eu tive a minha primeira perda, né? Tava sem batimento cardíaco, o coraçãozinho do bebê. Infelizmente, nós vivenciamos ali o nosso primeiro luto, né? Ficamos felizes no mês seguinte veio a notícia, né? Passou, né? A gente foi muito abençoado ali, nós procuramos o pastor Manuel, orou por nós, nos abençoou com toda a sua equipe. E quando foi de 2016 para 2017, mais ou menos na mesma data, no finalzinho do ano também, eu descobri uma outra gestação, né? E ficamos felizes e tal. E quando foi com 8 semanas, novamente, esse bebê ainda estava com batimento cardíaco, porém o batimento estava muito lento. E aí ali a gente acabou perdendo também mais uma gestação e nós vivenciamos mais um luto que pra gente assim foi muito difícil. Cada vez que a gente recebia essa notícia, a gente ia pro chão, eu e ele. Ia para esse chão chorar. Quando vinha essa notícia, quando a gente recebeu essas 2 notícias, e ali a gente derramou as nossas lágrimas diante do Senhor, rasgando nosso coração mesmo, querendo entender. A gente fica muitas vezes se questionando, se perguntando muitas coisas, né? Mas a gente confia num Deus que tem o poder da vida e da morte em suas mãos, né? Então, se Deus estava permitindo acontecer tudo aquilo com a gente, algum propósito o Senhor tem, né? E eu creio sempre nisso, que tudo que Deus faz, Deus tem um propósito para cumprir. E quando foi em 2018, no meado do ano, eu engravidei novamente. Descobri uma 3ª gravidez, né? Nesse meio tempo eu troquei assim de ginecologista, porque a gente às vezes acaba pegando implicância e tal, e eu peguei, mudei de ginecologista, procurei, e aí ela falou assim: olha, nessa 3ª gestação,
como você já perdeu 2, a gente vai ficar um pouco mais cuidadoso e tal com você. Mas aí, com 8 semanas, para nossa surpresa, o bebê estava sem batimento cardíaco, o nosso 3º luto, né? E ali a doutora falou para mim, olha, Vanessa, nesse caso você precisa realmente agora buscar um especialista, porque aí foge um pouco da alçada aí de obstetra, né? Porque realmente é um caso assim que a gente não entende. Você, pelos seus exames, está tudo normal e você tá com você não tem dificuldade de engravidar, você tem dificuldade de segurar o bebê. A tua dificuldade está nessa. Então eu fui procurar um médico especialista e esse médico, eu contei todo o meu histórico para ele e ele falou assim, olha, eu vou pedir uma bateria de exame tua que eu vou te virar do avesso, tanto você quanto ele, o dele eu vou pedir um exame de sangue. E assim nós fizemos. E ali começou a minha luta com esse negócio de exame e realmente foram muitos exames. Quando eu fui levar para o médico, para minha surpresa, ele falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui nos teus exames, você não tem absolutamente nada que te impeça de gerar. Eu não sei se de repente pode ser pelo fator da idade, a dificuldade, que a gente sabe que a partir dos 35 anos a dificuldade já começa, né? E eu passo dos 40. E falou assim, olha, o que eu vejo aqui? Que você tem miomas, né? Mas mioma não impede de ninguém engravidar. Então, o que eu posso fazer por você? Você tem uns 5 miomas aí, se você quiser, a gente retira os miomas, a gente faz uma cirurgia e retira os miomas. Porque é tipo, vou limpar a casa, né? Porque o teu útero mesmo, algum problema você não tem de trombofilia, você não tem problema de nada. E aí, quando foi em 2019, em fevereiro, eu decidi fazer essa cirurgia. E eu fiz a cirurgia, retirada dos miomas em fevereiro. E aí, eu descobri a gravidez em junho. E antes disso, gente, eu já tinha pensado, assim, passou 1000 coisas pela minha cabeça de desistir. Porque 3 vezes, eu falei, meu pai, caiu na minha cabeça 3 vezes. Eu tinha desistido mesmo, no meu coração, assim, eu já tinha pensado em desistir. Embora eu visse aquele sonho, assim, mas parece que o sonho vai se distanciando de você, né? Quando você tenta uma vez, tenta 2, tenta 3 e deu errado, aí você pensa realmente em desistir. Mas em todo o tempo, eu não sentia isso da parte do Espírito de Deus para mim. Deus sempre usava alguém que sonhou, ou alguém que vinha com uma palavra, ou nos próprios cultos. Eu lembro que teve um culto de busca de poder que eu fui numa terça-feira e era o pastor Helder que ele fez. Parecia que assim, desde o início do culto até o final, parecia que Deus estava ministrando ao meu coração naquela noite. E ali eu lembro que teve uma oração que ele fez no final e Deus estava falando muito comigo através da vida dele ali na oração, usando ele poderosamente sobre essa questão, né, da impossibilidade. Então, porque para mim estava quase que impossível aos meus olhos, mas para Deus não. Para Deus, Deus já havia tudo realizado, né? Porque Deus é um Deus de promessa e quando Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu ao Flávio uma menina. O meu sonho, na verdade, era ter uma menina. Eu quero abrir um parênteses aqui só para contar para vocês, porque eu vivi isso na semana passada e muito me emocionou, porque Deus é muito fiel. E 3 de junho agora, eu tinha esse caderninho de oração e esse tempo de gravidez, de correria, de médico, de tudo que eu passei da gravidez, eu acabei deixando esse caderninho de lado. Esse caderninho ficou realmente de lado. A gente não deixou, eu não deixei de orar, mas o caderninho de oração, ele foi ficando ali. E no dia 3 de junho, esse ano, eu peguei esse caderninho. Para minha surpresa, a última vez que eu escrevi nesse caderninho foi no dia 3 de junho de 2019. E ali, dia 3 de junho de 2019, estava o meu pedido, o pedido do meu milagre para o Senhor. Senhor, o desejo do nosso coração, que o Senhor sabe, da minha gestação, da minha gravidez, e que quando esse bebê nascer, ela vai se chamar Emanuele. E ali eu coloquei diante de Deus, e ali o Senhor me visitou
assim, me fazendo lembrar, me trazendo à memória aquilo que traz esperança. Ele me trouxe à memória, assim, lembra quando você escreveu, dia 3 de junho de 2019, você já estava grávida e não sabia. E eu descobri a gestação dias depois, eu descobri a gestação no dia 7. Eu falei, meu Deus, e foi aquela... Jesus, e agora? Né? Passa 1000 coisas na nossa cabeça. Eu lembro que eu estava ali de frente para a farmácia dentro do carro e eu chorava e ria ao mesmo tempo, não sabia, e eu falei, vou fazer uma surpresa pro Flávio. E o que eu vou fazer? E agora, Senhor? Meu Deus, eu não quero viver tudo que eu vivi novamente, os 3 anos atrás. E aí começa a vir um turbilhão de pensamentos, é uma mistura de sentimentos que você vive. Né? Eu confesso para os irmãos que eu fiquei com temor, né? Com medo de viver tudo que eu tinha vivido. Mas o Espírito Santo, ele vinha e ele me visitava e ele confirmava no meu espírito que ele estava no negócio. E aí nós fomos procurar o pastor Manuel, né? E aí o pastor Manuel sempre falou, engravidou, vem aqui, vem no gabinete. Vem no gabinete pra gente orar, porque a sua gravidez é uma gravidez que a gente vai ter que levar debaixo de oração os 9 meses, até a criança nascer. E o pastor Manuel, ali junto com a sua equipe, deu essa orientação pra gente, para que todo mês eu fosse visitá-lo e para receber a oração e estar coberta de oração, né? E assim a gente fez. Eu tive descolamento na gravidez, no início da gravidez, passei por um descolamento de placenta e quando a doutora visualizou o descolamento, ela falou, olha querida, eu vou te parar de tudo na sua vida. Você vai ter que agora parar trabalho, parar tudo, se você quer segurar esse bebê. A gente vai fazer a nossa parte. E o impossível é com Deus, né? E Deus me deu a graça até de ter uma ginecologista que é a esposa de pastor, né? Então isso ainda, até isso eu vi o cuidado do Senhor comigo. E ali então a gente conseguiu vencer o descolamento. Deus nos deu essa vitória. E aí eu voltei no gabinete do pastor para contar, né, a nossa vitória de que nós tínhamos vencido. E o pastor Manuel sempre ali comigo, fica quietinha, continua quietinha, faz a sua dieta, fecha a sua boca e fica de repouso absoluto. Senão não precisa vir nos cultos, assiste o culto online, mas não deixa de fazer o seu repouso, né? E para nossa surpresa, a Manu antecipou e dia 17 a minha bolsa estourou e aí foi aquela correria, né, pela madrugada, e aí Deus nos deu a vitória. Eu posso dizer, irmãos, que é o dia assim, depois da experiência de ser batizada com o Espírito Santo, que é a experiência mais linda que eu acho que o cristão pode viver, né, aquele selo do Espírito, aquela presença de Deus te envolvendo, é o momento mais lindo que eu vivi na minha vida, foi a minha gravidez. E eu vi que Deus preparou tudo, sabe? Tudo aconteceu, assim, nos beneficiando, nos abençoando. E aí tive os 2 dias lá que a gente tem que ficar mesmo, e a gente saiu de lá com a nossa bênção nas mãos. E olhar para a Manu é ver a fidelidade de Deus todos os dias, gente. Assim, é contemplar realmente a fidelidade do Senhor na nossa vida. Eu quero deixar uma palavra de esperança para aqueles que tiveram sonhos frustrados, como eu também tive durante 3 anos, durante 3 gestações, que mesmo que tudo pareça ao contrário, sabe? Que tudo esteja andando contrário ao que você acreditou, ao que você tanto deseja viver, não perca a fé, sabe? Olha para o Senhor, olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé, porque é dele que vem o nosso socorro. Muita gratidão, nosso coração ele transborda de gratidão, porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso, o Senhor ouve o nosso clamor, sabe? Emanuele é um presente pra gente, um presente do céu. E a gente pede a Deus todos os dias forças renovadas, assim, tudo que a gente precisa ter e ser para ser os melhores pais para ela, sabe? Porque ela é um presente do Senhor. Deus, assim, ele não demora, ele capricha.
Então, tá aqui a resposta do céu, tá aqui a resposta de Deus, que é ela, a vida dela na nossa vida, e que a gente ora para que ela seja uma bênção nas mãos do Senhor, onde ela pisar, onde ela plantar os seus pés. Que você seja abençoado, que você não desista dos seus sonhos, que você continue crendo, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel e Ele continua te amando, Ele continua olhando por você. Ele continua ouvindo as suas orações, mesmo que pareça que o céu está de bronze. Não, continua orando, continua crendo, continua investindo o seu tempo de oração. Sabe, porque o Senhor ouve, Ele ouve. E o dia do basta dele existe. O dia que Ele decreta, ninguém pede. Ninguém pede. Deus vai te cercar de pessoas que vão ser canais de bênção na sua vida para que aquele sonho se realize, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, né? E eu agradeço, né, primeiramente a Deus e também o Ministério Nova Jerusalém. Que o Ministério Nova Jerusalém, né, que foi a divisão de águas para nós. Foi. Né, onde que eu recebi muitas bênçãos, onde que eu tenho recebido muitas bênçãos de Deus na minha vida. Para vocês que estão nos ouvindo, eu quero deixar uma palavra. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou o coração do homem para aqueles que Ele amam. E quando Ele promete,